E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que pode parecer meio, sei lá, fora de moda: honra e dignidade. Mas olha, pode ter certeza que esses conceitos têm muito a ver com o mundo em que vivemos. E para quem está estudando para magistratura, isso é ouro puro. Aliás, um abraço para a galera do professor Juliano que está se aprofundando nesse tema lá no módulo de formação humanística. Isso aí. E para guiar a gente nessa aventura intelectual, a gente tem um ensaio do sociólogo Peter Berger, que é de tirar o chapéu, sobre a obsolescência do conceito de honra, junto com 2 notas de rodapé sobre a obsolescência da honra. A gente vai desvendar como a sociedade moderna, digamos, trocou a honra pela dignidade. E vamos ver também as consequências, às vezes, bem surpreendentes dessa mudança. Falou tudo. Tipo, quando a gente pensa em honra, já vem logo na cabeça aqueles filmes de cavaleiro medieval, sabe? Duelo, código de conduta super rígido. Parece coisa de museu, né? Pois é, mas o que o Berger mostra pra gente é que essa aposentadoria da honra, entre aspas, é a chave para entender como a gente pensa e age hoje em dia. É como se a gente estivesse escavando as raízes da nossa própria mentalidade. Que legal. Então vamos voltar um pouco no tempo para desvendar esse mistério, né? Como era essa tal de honra nas sociedades pré-modernas, o que ela significava de verdade. A honra era tipo a base de tudo naquela época. Imagina um mundo onde sua identidade era definida pelo seu lugar na sociedade, tipo na hierarquia. A honra era um código que mandava como você tinha que se comportar para ser respeitado e reconhecido pela galera. Tipo um selo de qualidade social ligado ao seu status e reputação. Exatamente. E esse código da honra estava em tudo, da política e guerra até família e negócios. Pense nos cavaleiros medievais, por exemplo. A honra era o tesouro mais valioso deles e eles estavam dispostos a lutar até morrer para defender ela. E essa honra era só para elite. Ou o povo também tinha seus códigos de conduta. Tinha honra em todos os níveis da sociedade, mas de jeitos diferentes. A nobreza se preocupava com a honra da linhagem, da coragem e da lealdade. Já o povo tinha seus códigos de honra ligados ao trabalho, à família e à comunidade. Entendi. E como essa estrutura toda baseada na honra se transformou na nossa sociedade, que valoriza tanto o indivíduo? Essa mudança foi tipo um processo, sabe? Impulsionada por um monte de coisa. Revolução Industrial, Iluminismo, ascensão do capitalismo. Tudo isso bagunçou as hierarquias tradicionais e deu mais valor ao indivíduo. Faz sentido. Tecnologia, urbanização, globalização, tudo isso acelerou as mudanças e deixou o mundo bem mais complexo. Total. E nesse novo cenário, as instituições tradicionais, tipo igreja, família, comunidade, perderam força. O indivíduo virou o centro das atenções. O Berger chama isso de desinstitucionalização. Institucionalizar. Que palavra, hein? Mas, falando mais simples, as pessoas pararam de se definir pelos seus papéis sociais e começaram a buscar uma identidade própria, né? Isso aí. As pessoas começaram a questionar as normas, os valores tradicionais e a buscar seus próprios caminhos. O Berger chama essa busca por autonomia de subjetivação. É como se a gente tivesse saído de um teatrinho com papéis definidos e agora cada um monta sua própria peça no palco. Boa. E essa mudança tem um impacto enorme na forma como a gente se enxerga no mundo. No mundo da honra, você encontrava seu lugar dentro da estrutura. No mundo da dignidade, você precisa se descobrir além dos papéis que te impõem. E essa busca por uma identidade individual não é ruim, né? Afinal, a dignidade humana é um valor que a gente conquistou com muito esforço. Claro, a dignidade humana é fundamental. Mas a questão é que essa busca pela individualidade, ao mesmo tempo que liberta, também traz novos desafios. A fragmentação social, o isolamento, a falta de referência. Quando a gente só pensa em si mesmo, pode perder a noção de comunidade, de responsabilidade pelo outro. E isso pode ser um problema para todo mundo. É como um pêndulo, né? Se a gente só vai para um lado, perde equilíbrio, a gente precisa encontrar um meio termo entre a liberdade individual e a união da sociedade. Exatamente. E é aí que o Berger fica ainda mais interessante. Ele avisa que a morte da honra pode ter um preço alto. Que preço? A perda de valores em comum, a falta de confiança, a dificuldade de construir relações fortes. Sem um mínimo de honra, de compromisso com o bem comum, a sociedade vira cada um por si. E o Berger sugere voltar para os códigos de honra antigos. Ele não acha que voltar para o passado seja a solução. Mas ele nos convida a pensar em como a gente pode resgatar o lado bom da honra, a responsabilidade, o compromisso com a comunidade e juntar isso com a dignidade individual. Tipo, juntar o eu com o nós, a liberdade individual com o bem de todos. Perfeito. E para mostrar essa tensão entre a lei e os valores humanos, tipo a honra e a lealdade, o Berger traz 2 casos reais que são de deixar qualquer um de queixo caído. Que casos são esses? Conta tudo. O primeiro é o da Catherine Greig, que foi condenada por esconder o James Whitey Bulger, um chefão do crime de Boston. Ele é envolvido em extorsão, tráfico de drogas até assassinato. Mas o interessante é que, mesmo sendo um criminoso, o Bulger tinha seu próprio código de honra. Código de honra no mundo do crime, como assim? É isso aí. O Bulger protegia o bairro dele, South Boston, das drogas pesadas e ajudava os moradores que eram leais a ele.
E dentro da gangue, a lealdade era lei. A Catherine era amante do Bolger e ficou escondida com ele por 16 anos. Quando eles foram presos, ela se recusou a entregar ele para as autoridades, mesmo sabendo que isso podia diminuir a pena dela. Ela preferiu ser leal ao Bolger do que obedecer à lei. Sim. O advogado dela até disse que o único crime da Catherine foi amar o Bolger. Mas a promotoria rebateu, dizendo que esconder um criminoso é crime, não um romance. E o Berg destaca o que nesse caso? Qual a relação com a honra? O Berger usa o caso da Catherine para mostrar como a lei, que é fria e impessoal, pode bater de frente com a lealdade, que é um valor pessoal ligado à honra. Para Catherine, proteger o Bolger era uma questão de honra, mesmo que isso significasse quebrar a lei. Entendi. É como se a honra e a lei fossem dois mundos diferentes. E no caso da Catherine, a honra venceu. Exatamente. E o segundo caso que o Berger analisa é ainda mais cabeludo. Ele fala do julgamento do Hosni Mubarak, o ex-ditador do Egito, que foi tirado do poder durante a Primavera Árabe. O Mubarak era um ditador, sem dúvida, mas também foi aliado dos Estados Unidos por décadas. Lembra um pouco dessa história, os Estados Unidos ficaram numa saia justa, né? Com certeza. Depois da queda do Mubarak, os Estados Unidos tiveram que escolher entre honrar a aliança com ele ou apoiar a democracia no Egito. E qual foi a decisão? Os Estados Unidos largaram o Mubarak para trás, congelaram os bens dele e não se meteram no julgamento, mesmo sabendo que ele estava sendo tratado de forma duvidosa. Parece que a Realpolitik mandou mais que a lealdade a um antigo aliado, né? É isso mesmo. E o Berger critica essa atitude. Ele fala que, assim como tem honra entre pessoas, devia ter honra entre países também. Manter a lealdade aos aliados, mesmo em tempos difíceis, é essencial para ter relações internacionais fortes e de confiança. Ou seja, a honra nesse caso seria tipo coerência, integridade, cumprir os acordos, mesmo que isso custe caro politicamente. E isso me faz pensar, como esses conceitos de honra e dignidade se aplicam ao sistema judicial? Afinal, a lei é a base da nossa sociedade. Essa é a pergunta de $1 milhão. E Berger nos deixa pensando sobre o papel da honra no sistema legal. Ele se pergunta: qual o papel da honra ou qual deveria ser o papel no sistema que se baseia em aplicar a lei de forma justa? Caramba, que provocação! É um paradoxo, né? Como conciliar a justiça, que deveria ser cega e imparcial, com valores humanos como a honra e a lealdade? Afinal, eles são subjetivos e pessoais. Pois é. E essa é uma questão que pega em cheio quem trabalha com a lei, principalmente os juízes. Como lidar com situações em que a lei entra em conflito com a lealdade, a compaixão, a honra? Como equilibrar a justiça com a complexidade da natureza humana? É um desafio, tanto. Juízes não são robôs, são pessoas com suas próprias experiências, seus valores e, sim, seus códigos de honra. E, querendo ou não, isso influencia como eles entendem e aplicam a lei. Com certeza. E é por isso que pensar sobre honra e dignidade é tão importante para quem quer ser juiz. Entender como esses valores se conectam com a lei é essencial para ter um sistema judicial mais justo e humano. Mas e aí o que o Berger diz sobre o futuro da honra? Ela vai sumir de vez do mundo moderno. Ou ainda tem espaço para ela, mesmo que de um jeito diferente. O Berger acha que a honra pode voltar a ser importante no futuro, mas não do mesmo jeito que era antigamente. Ele imagina um novo tipo de honra, mais de acordo com a dignidade individual e os valores da sociedade moderna. Tipo uma honra 2.0. Explica melhor essa ideia. Tipo uma honra 2.0, exatamente. O Berger acha que no mundo cada vez mais, fragmentado, cheio de incertezas, as pessoas podem começar a sentir falta daquela segurança, daquele senso de comunidade que a honra trazia. Mas calma, ele não está falando de voltar para aqueles códigos super rígidos de antigamente, ele está pensando num tipo de honra mais moderno, que combine com a dignidade individual e ajude a unir a sociedade sem sufocar a liberdade de cada um. Uma honra que seja individual e coletiva ao mesmo tempo. Como é que isso funcionaria na prática? Boa pergunta. O Berger não dá uma receita pronta, mas ele nos leva a pensar em como criar instituições e valores que valorizem tanto a dignidade de cada pessoa quanto o bem comum. Ele sugere que essa nova forma de honra poderia se basear em princípios como responsabilidade, compaixão, respeito mútuo, integridade. Coisas que vão além do interesse individual e conectam a gente com algo maior. Seria como um código de ética que todo mundo compartilha, para construir uma sociedade mais justa, mais humana. Isso aí. E essa busca por um novo jeito de pensar a ética é um desafio para todos nós, tanto na vida pessoal quanto profissional. Mas para quem está se preparando para ser juiz, essa reflexão é ainda mais importante. No fim das contas, os juízes são os guardiões da lei e a lei reflete os valores da sociedade, né? Verdade. Como você falou antes, os juízes precisam lidar com cada caso, cada situação, e muitas vezes a lei e os valores humanos entram em conflito.
E a honra, mesmo que não esteja escrita na lei, está sempre presente nesse debate. Sem dúvida. Pense em casos que envolvem lealdade familiar, proteger os amigos, cumprir promessas. Muitas vezes, a decisão do juiz precisa levar em conta não só a lei, mas também o lado humano da história, os dilemas, as motivações por trás das ações. E a honra, como um valor que guia as pessoas, pode ter um papel importante na hora de decidir. Então a honra, mesmo obsoleta para alguns, ainda tem muito a nos ensinar sobre o mundo de hoje e os desafios que a gente enfrenta. E para quem quer ser juiz, pensar sobre honra e dignidade é essencial para construir um sistema judicial mais justo e humano. Isso aí. E a grande pergunta que fica é: como a gente constrói um futuro onde a dignidade individual e a responsabilidade social andem juntas? Como criar uma sociedade que valorize tanto a liberdade individual quanto o bem comum? Talvez a resposta esteja nessa nova forma de honra, um código de ética que ajude a gente a construir um mundo melhor. Caramba, que reflexão. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no mundo da honra e da dignidade e que essa conversa inspire a gente a buscar um futuro mais justo, mais humano e, quem sabe, mais honrado. Até a próxima.